pessoal, sou José de Pádua, do canal do Pádua. Estamos aqui para dar continuidade às nossas palestras, né? Como prometido para vocês ouvirem, né? Verem e escutarem nossos podcasts, nossas entrevistas com os convidados especiais e as nossas palestras. Tudo ok? Tudo bem? Temos também as nossas lives, tá? Se inscreva no canal, dê seu like para que vocês tenham acesso ao nosso conteúdo, ok? Hoje nós vamos falar sobre o período de crescimento para os seres criados. Ou seja, todo ser criado, todo ser criado tem a necessidade, ele precisa passar pelo estágio que nós chamamos de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Ou seja, tudo na criação foi criado para passar por esses três longos períodos. Então, como a Bíblia diz, lá em Gênesis 1, 5, diz assim, que chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Então, houve uma tarde e amanhã o primeiro dia, certo? Então, o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que houve uma tarde, uma manhã, o primeiro dia. Houve uma tarde, amanhã, o segundo dia, né? Houve uma tarde, amanhã, o terceiro dia e sucessivamente até Deus criar quem? O ser humano que foi no sexto dia, tá bom? Então, vamos estudar o que significa esses períodos. Ora, como já vimos anteriormente, para toda causa precisa, para todo efeito, precisa de uma causa, certo? Então, tudo na criação tem o seu Criador, que é Deus, e nós, seres humanos, a natureza, o universo, é o efeito, que somos a criação de Deus, certo? Então, todos também precisam passar por esses períodos de crescimento para os seres criados. Então, nós chamamos, como já falei, já frisei anteriormente, nós temos três períodos: formação, crescimento e aperfeiçoamento, ok? Então, o que significa, então, esses três períodos, né? Ora, o período da tarde é quando Deus criou todas as coisas, onde Deus realmente ele fez todas as coisas, né? É, fez os mares, né? Fez o universo, né? Fez a terra, a natureza. Então, é no período da tarde, certo? À noite, nós chamamos de período de crescimento, é onde tudo cresce, né? Por isso que temos aí né, alguns filmes que falam sobre, né, o lobisomem, né, que ele vai no período da noite, cresce as suas unhas, cresce o cabelo, né? Então tudo isso aí é no período da noite. Por quê? É um período na qual não consta na Bíblia, porque a Bíblia só fala que houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Houve uma tarde e uma manhã, o segundo dia, certo? Mas não se refere à noite, porque justamente a noite é o período de crescimento, tá bom? Então, quando chegava no período da manhã, aquele ser estava criado, aquele ser estava perfeito, tudo bem? Então, como nós já falamos, né, o período de crescimento para os seres criados atingir a perfeição, ele precisa do estágio de formação, crescimento, que é o período da noite, certo? E, finalmente, amanhã, esse ser está perfeito. Então, entre a causa e o efeito, existe um período de tempo. Ou seja, para que esse telefone ele chegue nessa condição que ele está hoje, ele precisa sair da causa, que é o ser humano, sair da fábrica, certo? E aí, para ele chegar hoje no telefone, ele precisa de um período de tempo. Então, tudo necessita de um período de tempo. Houve uma tarde e manhã, primeiro dia, houve uma tarde e manhã, segundo dia. Então, na verdade, esse período de tempo que a Bíblia fala em 6 dias, não foram 6 dias literais, certo? Mas 6 períodos do curso da criação. A ciência ela fala que foi em 6 eras geológicas, né?
Foram 6 eras geológicas, que cada era consiste em um dia, vamos dizer assim. Por isso que a Bíblia fala também que, né, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, na verdade, o universo todo ele foi criado em 6 períodos, né, geológicos, certo? Deus é um ser todo-poderoso, mas ele precisa, para construir as coisas, dentro das suas leis, ordens e princípios. Ele não pode, Deus ele não é um ser mágico, como diz a Bíblia, haja luz e houve luz, haja o firmamento e houve firmamento, haja os peixes, os aves. Não, não é assim. Foi um período de tempo geológico, onde foi construído e todo o universo foi realizado e hoje todo o universo da forma que a gente vê. Então, não só o homem, mas tudo na criação precisa desses 3 períodos de tempo. Depois a gente pode entrar numa palestra que a gente pode discutir, né? A gente pode desmiuçar melhor sobre esses 3 períodos de crescimento para os seres vivos, ok? Então, essa palestra minha, na verdade, ela agora vai ser um pouquinho curta, tá? Só para dar continuidade e explicar, lembrando vocês, né, que essas palestras foram tiradas deste livro, né, Os Princípios da Criação, tá bom? Se vocês quiserem também podem entrar em contato aí com a nossa produção, para que a gente possa mandar, né, esse livro para vocês aí também, tá ok? Ele é muito importante, interessante, tem muitos conteúdos, tanto científico como bíblico, ok? Agora nós vamos entrar no mundo substancial invisível e o mundo substancial visível centralizado no homem. Isso quer dizer o quê? Ora, o ser humano, ele tem, lógico que nós vemos, né? Nós estamos aqui no mundo, na Terra, no mundo físico, e nós temos 5 sentidos físicos para viver neste mundo, que é a audição, o tato, o paladar, a visão e o olfato. Então nós temos 5 sentidos físicos na qual nós vivemos aqui nesse mundo físico. Então nós podemos pegar, nós podemos sentir, né? Nós podemos ouvir, nós podemos o cheiro, né? Então nós temos esses 5 sentidos físicos. Mas o homem também, ele não é só dotado de um corpo físico, mas também ele é dotado também de um ser espiritual. Então ele tem um corpo físico e um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele também possui 5 sentidos espirituais, né? Para quê? Para que nós vamos vivenciar no mundo espiritual depois que nós vivemos aqui na Terra, né? Ou seja, o ser humano ele tem um período de tempo aqui na Terra para que ele viva aqui na Terra e depois ele vá para o mundo espiritual viver também no mundo espiritual. Aí onde o ser humano ele vai viver para a eternidade. Aqui na Terra nós temos um período de tempo. Não sei, muita gente 80, tem gente que chega aos 100 anos, né? Ou até mais. Tem outros que vão para o mundo espiritual mais novo, né? Com sua idade aí de 40 anos, né? Então é um período de tempo na qual o ser humano ele vive aqui na Terra. E depois que ele vai para o mundo espiritual, ele vai viver também com seus 5 sentidos espirituais no mundo espiritual. Quais são esses 5 sentidos espirituais? A visão, a audição, o tato, paladar e o olfato. Então, com esses 5 sentidos espirituais, a gente vai viver no mundo espiritual. Aqui na Terra tem muita gente que às vezes aqui no mundo físico, ele abre um pouco essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade espiritual. Tem gente que às vezes ouvem alguém chamar seu nome, ela olha para trás, né? Olha alguma coisa tá caminhando no local deserto, né? Ou só tá ela na rua ou dentro de casa e às vezes a pessoa ouve a sua voz chamando, né? Ô fulano, ô João. E aí quando você procura não tem ninguém, né? Na verdade foi uma conexão do mundo espiritual, né? Foi essa a sua a sua audição nesse momento, ela se abriu e você conseguiu ouvir alguém te chamando. Às vezes tem gente que veio também
vultos, né? Que as pessoas falam vulto, né? Que na verdade é um espírito que fala que é fantasma, né? Daí de onde vem o filme de fantasma, que você entra com a sua visão espiritual, ela se abre aos poucos. E por que hoje em dia nós não temos isso? Porque nós vamos mais uma vez estudar uma palestra que se chama A Queda do Homem, que vai falar onde, depois que o homem pecou, Deus fechou essas visões espirituais do ser humano, então ele aqui na Terra não tem. Por quê? Depois a gente vai explicar o porquê disso, certo? Então, nós vamos aqui estudar, continuar a nossa palestra aqui, né, sobre o mundo substancial invisível e o mundo substancial visível que está centralizado no homem. Então, nós temos dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, que o mundo espiritual está em outra dimensão, certo? E essa dimensão, o ser humano, ele depois que ele passa um período de tempo aqui na Terra, ele morre, ele vai para o mundo espiritual, ok? Então, esse é vamos continuar, né? Vamos aqui estudar agora as três etapas da existência do ser humano. Ora, nós seres humanos vivemos três etapas da nossa vida física, certo? Uma é quando nós estamos dentro do organismo da nossa mãe, né? Nós chamamos de vida ultrauterina, né? Então, ou seja, quando você está na barriga da sua mãe, né? E nós temos também a vida na Terra, né? Nós chamamos que essa vida na Terra, ela tem dependência parcial, né? E nós temos o terceiro período, que é vida no mundo espiritual, que ela tem uma independência absoluta. Então, todo ser humano ele passa por essas três fases também. Lembra daquele outro no início da nossa palestra? Os três períodos de crescimento para o ser humano: formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, aqui nós podemos dizer que Deus criou todo o universo, Deus criou todas as coisas pela matemática, né? Então, Deus é um ser matemático. Número 3, nós temos aqui o número 3, certo? Ora, vamos lá. O homem é um ser espiritual eterno que se aperfeiçoa com seu corpo físico. Através de quê? Como? Praticando o amor. Vamos dar um exemplo aqui. Ora, olha que interessante, né? Essas fases da vida, a fase do homem aqui na Terra depende muito da fase anterior, né? Que o homem se encontra lá no útero da sua mãe. E a fase do mundo do homem espiritual, ele depende muito como é que vai ser, como que ele vai depender muito do homem físico enquanto ele está aqui na Terra. Vamos lá? Ora, olha que interessante. Aqui, geralmente, eu pergunto para as pessoas, né? A gente se faz um questionamento, que sobre esse, vamos dizer assim, que é um feto, né? Ou seja, um bebê não é um bebê, não é uma criança ainda, porque ainda não nasceu, né? Mas é um termo um pouquinho, né? Vamos dizer assim, para alguns pode soar como feio, né? Um feto, né? Mas ainda não está em formação ainda. Então, na verdade, eu não sou da área da medicina, né? Mas eu acredito que ele chama de feto, né? Então, esse feto aqui, a gente pergunta para as pessoas: ora, essa criança, esse feto, ela tem olhos? Sim, né? Essa criança, ela tem mãos? Sim. Ela tem pés? Sim, né? Mas eu pergunto, essa criança, ela usa essas mãos, esses pés, esses olhos? Não, né? Ela não usa esse pé. Por que será que ela não usa esse pé? Olha, e aqui é interessante, né? A criança, ela depende muito de quem? Da mãe, para que ela possa, nesse período de 9 meses, né? Ela possa viver aqui nessa bolha, né? Que nós chamamos de bolha, que é o feto, a barriga da mãe, certo? Então, ela depende absolutamente da sua mãe. Como que ela precisa? Como? Aqui ela precisa de alimento, né? Ela se alimenta através do seu cordão umbilical que tem essa ligação com a sua mãe, certo? Então, o que a gente fala? Tudo que vai, né, que o homem depois quando ele vem para esse mundo físico, né, muitas coisas aqui do seu corpo físico depende muito de como que essa mãe, como que ela foi aqui, como que ela lidou, né, com
com seu corpo físico para dar esses nutrientes através do cordão umbilical para a sua mãe. Por exemplo, muita gente já questionou, né, mas alguns especialistas da medicina falam que tudo que a mãe faz, por exemplo, aqui da sua alimentação, né, daquilo que ela realmente ingere, vai realmente aqui ter uma influência nessa criança e quando ela nascer, ela pode nascer com certos problemas. Por exemplo, muitos médicos falam, olha mãe, nesse período de gestação, você não pode fumar, você não pode beber, né? Por quê? Porque isso futuramente, quando essa criança for nascer, ela pode ter esses problemas futuramente, né? Bom, eu já vi pessoas dizer assim, ah não, mas fulano fumou o tempo todo, né? Quando estava grávida, fumava um maço de cigarro por dia, e hoje as pessoas são tudo perfeitas, as crianças são tudo fisicamente, né? Mas são algumas exceções, porque segundo a medicina fala que sim, tem essa influência. Por isso que diz, aqui essa criança, esse feto, ela tem dependência absoluta. Ela precisa da mãe para poder ela se desenvolver. Então, com nutrientes, né, como boa alimentação, com boa líquido, né, a mãe bebendo líquido, água, né, assim essa criança vai nascer perfeita, certo? Outra coisa, aqui, quando essa criança ela vai nascer, essa criança aqui, ela tá confortável, né? Ela tá protegida, ela tá nessa bolha aqui, para ela não quer sair dessa situação. Nós podemos chamar isso como fosse a sua, nós podemos chamar isso de zona de conforto, né? Então essa criança aqui, ela tá numa zona de conforto, né? Ela, ela não quer sair dessa situação. Quando ela tá depois de 9 meses, que ela tá para vir para o mundo físico, quando ela sai da barriga da mãe, o que acontece com essa criança? Ela chora, né? Ela chora, né? O certo, né, é que realmente a criança chorar, e a gente sabe que quando essa criança não faz isso, o médico vai lá, dá umas tapinhas, né, para ela poder chorar, né? Porque ela começa a ir para outro mundo. Por que ela chora? Porque aqui, para essa criança vir para esse mundo, que aqui nós chamamos de mundo aquático, né? Onde ela vive é uma bolha cheia de água, né? Então é o mundo aquático. Quando ela vem para esse mundo, aqui para ela é tudo novo, é tudo desconhecido. Então o ser humano, ele tem medo de algo desconhecido. Por isso que muitas das crianças, elas choram, certo? Ela não quer vir para esse mundo aqui, OK? Então, a criança, quando ela nasce, ela vem para esse mundo aqui que nós chamamos de um mundo do ar. Ora, olha que interessante, esse mundo também, a nossa planeta Terra, ele é redondo, né? É parecido com a barriga da sua mãe, da mãe onde você foi gerado depois, certo? Então veja só, tem muitas consequências do nosso físico, né? Eu vi dizer, por exemplo, que uma mãe, quando ela fuma muito na gravidez, né? Esse homem, depois de uma certa idade, né? Esse ser, né? Ou seja, o homem ou a mulher, quando estiver aqui na Terra depois de um certo tempo, ela pode ter problema por causa do fumo, consequências do fumo, ela pode ter consequência de asma, né, de sinusite, renite, né? Então, você vai ter consequências futuras, né? Como eu já falei, já vi pessoas questionando isso, né? Mas a própria medicina, ela aconselha para que a mãe não fume, não beba, né? Não use droga. Por quê? Porque vai prejudicar futuramente esse filho, ok? Então, depois de um período de tempo, você está aqui no mundo físico, essa criança já está adulta, ela vai viver normalmente e depois de um período de tempo também, ela vai para o mundo espiritual, certo? Ela vai sair desse mundo e ela vai para esse mundo espiritual. Ela vai sair da vida na Terra, ela vai para a vida no mundo espiritual. Ou seja, olha que interessante. Esse espírito, essa pessoa aqui, ela depende muito dessa corpo físico, certo? Ora, como da mesma forma que esse corpo físico depende do nosso, de como foi, nos foram dado a alimentação, né? Tudo, os nutrientes que nossa mãe passou para nós, né? Como a gente falou,
a criança aqui, ela tem o olho, ela tem o braço, ela tem as pernas. Eu esqueci de falar isso, né? Ela não usa nesse mundo físico, que justamente não é para usar, é para usar neste mundo físico e não aqui, certo? O olho, os braços, as pernas não são para usar nesse mundo físico, mas sim para usar no mundo, desculpa, não é o olho, o braço, as mãos, os pés, não são para usar aqui dentro do organismo da mãe, né? Mas sim para usar aqui no mundo físico, certo? E o homem também, ele prepara, ele vai também, o seu corpo espiritual vai depender muito do que ele faz aqui no mundo físico. Da mesma forma que o homem físico depende muito do que ele foi nutrido aqui na barriga da mãe, aqui o mundo espiritual, o homem espiritual também depende muito do que você faz aqui no mundo físico, certo? Então, o que acontece quando a gente vai para o mundo espiritual, né? Que nós chamamos, que muitos conhecem como a morte, né? Todos nós temos medo, como eu já falei aqui anteriormente, do desconhecido. Então, quando você está na iminência da morte, né, você tem medo. Por que você tem medo? Porque nós não conhecemos o mundo espiritual, certo? Então, prova disso que nós temos um corpo espiritual está lá na Bíblia. Ó, Gênesis 2,7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2,7. Então nós temos o que? O corpo físico e o corpo espiritual. Ora lá também, Eclesiastes 12,7, fala assim: E o pó volta à terra, né? Que é esse aqui, o pó volta à terra, para se tornar o que era, e o espírito retorna a Deus que o deu. Então nós temos um corpo físico e nós temos o corpo espiritual. Ora, vamos dar a próxima palestra falando, explicando como que nós podemos, certo? Aperfeiçoar, como que nós podemos fazer para que quando nós estamos no mundo espiritual, esse espírito seja um espírito belo, certo? Lembre-se bem que todo o que nós fazemos com o nosso corpo físico vai ser gravado, né? Vai ser realmente, nós vamos ter consequência nesse corpo espiritual, certo? Então vamos lá. Aqui nós vamos continuar com, tá dando alguma erro, ok? Espera aí, só um minuto. Ok. Ora, agora nós iremos falar sobre a relação entre o eu físico e o eu espiritual. Nós já sabemos que o ser humano, ele tem um corpo físico, certo? E nós também temos um corpo espiritual, certo? O corpo físico e o corpo espiritual. Só um minuto. Ora, o ser humano, ele precisa de elementos de vitalidade, né? Positivo, que nós chamamos de positivo, que são necessários para o seu corpo físico, e ele precisa também de elementos de vitalidade física negativa, né? Quais são esses elementos para que o homem se desenvolva, para que o homem realmente se torne um homem belo, né, fisicamente? Ora, o homem ele precisa de elementos de vitalidade positivo, nós chamamos que são o ar, né? O ar que nós respiramos e os raios solares. Esses elementos eles são positivos. Por que são positivos? Os elementos positivos eles são gratuitos. Você não precisa nenhum esforço para adquiri-lo. Deus deu para o ser humano o ar e os raios solares, né? Eu pergunto para vocês, é necessário para que o homem fisicamente sobreviva aqui nessa terra com esses elementos? Sim. Por exemplo, o ar. Se você tirar o ar, você parar de respirar, né, 10 minutos, né? 10 minutos não, tem gente que nem 5 minutos consegue. Tem algumas pessoas preparadas, né, que ela consegue parar a sua respiração
em 5 minutos, né? Mas aí ela tem um organismo preparado para isso. E o ser humano também, ele precisa dos raios solares. Por quê? Porque nós, nos raios solares, nós temos o quê? A vitamina D, que é um elemento de, né, que muitos falam que é um elemento que traz felicidade, né? Os raios solares traz a vitamina D para fortalecer os ossos, né? E tudo mais. Não tenho muito conhecimento dessa parte, certo? Mas vamos lá. E quais são os elementos de vitalidade? Nós temos também, para o nosso corpo físico se tornar belo, né? Precisa dos elementos negativos. Quais são? Elementos negativos são alimentos e a água. Ser humano sem esses dois elementos de vitalidade, positivo e negativo, ele não consegue viver aqui na Terra. Ora, quais são mais importantes? O elemento de vitalidade positivo, certo? Por quê? Ora, você consegue passar 7 dias sem comer? Sim. Segundo a Bíblia, nós vamos ver dentro da Bíblia vários e vários exemplos. Pessoas passaram muito mais do que 7 dias. Se você for ver lá na Bíblia, lá na época do Velho Testamento, Moisés passou 40 anos, né? 40 dias, né? De 40 anos não, né, pessoal? 40 dias de jejum, né? Depois ele fez mais outro 40 dias de jejum, jejuando sem alimento, somente bebendo a água, né? Aqui a água é importante você se hidratar, né? Importante você tomar bastante água, por quê? Porque hidrata o corpo físico. Certo? Então, o ser humano precisa da água para poder hidratar. E segundo a ciência, o ser humano ele é mais de 70% líquido, né? Agora, o ser humano ele consegue viver sem alimentação, mas sem a água o ser humano não consegue viver, ok? Então, isso aqui é um período, cada um de nós precisamos ter na nossa vida esses dois elementos de vitalidade para que o meu eu físico possa ser bem estruturado, ok? Deu para entender? Então, com esses 5 sentidos físicos, que nós já falamos anteriormente, né? Temos aqui a colinha, que é a visão, a audição, o tato, paladar e olfato, certo? Então, com esses aqui, nós temos esses 5 sentidos físicos, então nós conseguimos viver aqui no mundo físico. Ora, mas também nós temos um eu espiritual. Esse eu espiritual, ele também tem dois elementos de vitalidade. Ele precisa desses dois elementos de vitalidade. Quais são esses dois elementos de vitalidade? Um é positivo, como da mesma forma que nós temos no mundo físico elementos de vitalidade positiva, nós aqui também temos elementos de vitalidade positiva. Quais são esses elementos que o eu espiritual precisa para viver, para se tornar belo, feliz, né? Nós precisamos de receber esse amor de Deus. Esse elemento de vitalidade, que é o amor de Deus, esse aqui você tem de Deus esse amor, né? Deus dá esse amor para o seu físico, certo? O seu homem espiritual, você recebe esse amor de Deus, mas nós também precisamos desses elementos de vitalidade negativo. Da mesma forma que precisa o físico de elementos de vitalidade física, nós precisamos também de elementos de vitalidade espiritual negativo. Quais são? Nós precisamos da beleza, verdade e bem. Ora, esse aqui, elemento de vitalidade espiritual negativo, nós seres humanos, precisa de um esforço para adquirir, da mesma forma como aqui no corpo físico, o alimento e a água você precisa trabalhar, você precisa plantar, depois você precisa colher o alimento para você ingerir esse alimento. Então, a água você tem que purificar, você tem que armazenar a água, então precisa de um esforço, né? Da mesma forma que o ser humano ele também precisa de elementos de vitalidade negativa, que são o quê? Beleza, verdade e bem. O que são isso? Esses elementos aqui, eles são elementos que precisa do corpo físico para se desenvolver. O homem físico, ele manda para o nosso homem espiritual elementos de vitalidade. O que é esses elementos de vitalidade? Esses elementos de vitalidade são bondade, amor, paz, né, harmonia, certo? Felicidade, certo? E principalmente o que nós fizemos de
bom ou ruim do nosso corpo físico, ele manda para o nosso espiritual esses elementos espirituais. E aí, o nosso homem espiritual, né, ele é como se fosse um gravador, né? Antigamente aí para quem já tem aí uma certa idade, lembra das fitas VHS, que na época a gente fazia filmagem de filme, filmava, né, desculpa, o filme numa fita chamada VHS. Depois vocês procuram aí na internet o que significa isso, né? Que hoje em dia ninguém tem mais, né? Então, ou seja, ele vai gravando, desculpa, tudo que vem do nosso corpo físico, que seja bom ou ruim. Então nós chamamos isso de elementos de vitalidade. Então esse homem espiritual, ele recebe esse elemento de vitalidade e ele devolve para o nosso homem físico elementos espirituais, certo? Ora, aqui a gente podemos falar o seguinte, né, que o ser humano, ele através das suas ações, daquilo que ele faz de bem, ele está mandando elementos de vitalidade positiva, né? Quando você pratica o bem, você enche o seu homem espiritual, né? Ele fica belo, porque quando você faz alguma coisa boa com o seu homem físico, né? Ele vai gravando coisas boas. Se você pratica más ações, más corpo físico, com o seu homem espiritual, ele também vai gravando esses más elementos. Se você pratica o bem, né? Esse bem que você faz, você vai receber esse amor de Deus. Então, o seu espírito ele se torna belo, a pessoa se torna bela. E aqui ela recebe esse bem, né? Essa beleza, essa verdade, o amor. Então, esse espírito ele fica um espírito motivado e ele devolve elementos espirituais. Então, cada vez mais você tem ânimo para fazer as coisas, né? Você tem motivação, né? Por quê? Porque essa motivação vem de quem? Vem de Deus, certo? E aí você também pode vivenciar nesse mundo como um espírito belo. Ora, a gente já viu que quando você pratica alguma coisa boa para o próximo, quando você faz alguma coisa para o próximo, você se sente bem, você se sente animado, e aí esse espírito gravou essas coisas boas. Deus ama essa pessoa, esse espírito, né? E aí esse espírito tá um espírito forte, elevado, né? Você tá bem espiritualmente, você devolve elementos espirituais de ânimo, de motivação. Pelo contrário, quando você pratica más ações, né? Quando você tem uma vida de muitas vícios, drogas, fumo, bebidas, né? Vidas com grande, né, como fala de grandes pecados, né? E aí você está mandando, você está manchando o seu homem espiritual e aí você não recebe esse amor de Deus e aí você não devolve, o ser humano não devolve esses elementos positivos, esses elementos espirituais, certo? Então aí a pessoa no outro dia, depois que você passa uma noite, né, uma noitada, né, muitos que vão aí nas baladas, né, ele joga no corpo físico dele drogas, muitas coisas más espirituais, manchando o homem espiritual. Esse homem espiritual, ele devolve elementos espirituais negativos, então você sempre está sem ânimo, você está para baixo, né? E é onde tem, como a gente já falou, né? Tem muita gente que chega à situação de ter depressão, aí cada vez mais vai usando, né, o vício, a droga. Por quê? Porque aí é uma bola de neve, vira uma bola de neve e você realmente está cada vez mais indo pro buraco. Então, nós aconselhamos, né, cada vez mais você fazer coisas boas, porque aí te dá ânimo e você renova as esperanças e seu homem físico fica belo. Tem pessoas que você vê, né, grande diferença, aquelas pessoas que praticam as boas ações, né, aquelas pessoas que religiosas, que vão à igreja, que ora, que faz trabalho público, né, que faz trabalho voluntário. Então essas pessoas, até a mesma aparência física dela é diferente daquela pessoa que vive no vício, que vive no drogado, destruindo o seu corpo físico. Como a gente já falou na palestra anterior, nosso corpo, ele é o templo de Deus, né? O Espírito de Deus habita em vós. Então, quando você faz boas ações, você tem ânimo, o seu espírito reflete o seu físico, ele reflete esse espírito elevado, né? E aí você sente a diferença nas pessoas. Tem pessoas que você até vê assim, fala assim, poxa vida, fulano de tal aquela pessoa é diferente, aquela pessoa tem uma áurea, né? Muitos falam, né? Tem uma áurea, tem um espírito elevado.
Então a gente também tem que ter muito cuidado com o que nós fazemos com o nosso corpo físico, para que realmente nós não venhamos destruir o nosso corpo espiritual. Por isso que Jesus falou, se teu olho faz tu pecar, se teu braço faz tu pecar, é melhor você arrancar, jogar fora, né? Do que você ir com todo esse corpo físico para o inferno, né? Por quê? Porque é justamente isso. Se você faz coisa errada com o olho, né? Se você faz coisa errada com o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, ele perde essa parte na qual você faz coisa errada, na qual o ser humano faz errado. Por exemplo, uma pessoa que mata, né, alguém. Então, no mundo espiritual, ele não tem esse braço, ele não tem os dedos, né? Ele não tem um braço. Por isso que muita gente fala, eu vi um fantasma, né? Por quê? Não são fantasmas, na verdade, são espírito que viveu aqui na Terra. Ele fez muita coisa errada aqui na Terra com seu corpo físico. Quando ele vai para o mundo espiritual, ele não tem aquilo na qual ele fez coisa errada. Isso é com as partes sexuais, com a cabeça, né? Tem pessoas que, né, tem espírito que ele anda como animal. Por quê? Porque ele fez muitas coisas com as pernas, com os braços, né? Então ele não tem isso aqui, então você acha que é um fantasma, né? Na verdade não existe fantasma, existe a pessoa que saiu desse mundo físico e foi para o mundo espiritual. Então é importantíssimo que você utilize do seu corpo físico coisas boas para que realmente você possa ser ter um homem espiritual é, belo, né? Para que realmente Deus possa estar dentro de cada um de nós. Então, hoje em dia, como que nós estamos vivendo? Infelizmente, hoje em dia as pessoas, como é que está, né? O ar, né? Hoje nas grandes cidades existem poluições, os raios solares, né? A gente tem que usar filtro solar, né? Você tem que usar protetor solar, porque tá tudo errado, né? Tá tudo, infelizmente, o ser humano ele está se destruindo e destruindo todo o planeta Terra, né? Como é que está a alimentação hoje em dia? Os fast food, né? É hambúrguer, é refrigerante, né? É suco artificial. Então o ser humano, cada vez mais com o seu corpo físico, está se destruindo, né? Destruindo o planeta Terra. Aí imagine nós estamos aqui nessa situação física. Imagine como está o homem espiritual, o ser humano se destruindo com a bebida, com o álcool, com as drogas, né? Então é uma destruição total. Por quê? Porque não conhece essa interação, né? Essa ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então precisamos realmente nos alimentar melhor, né? Precisamos respirar melhor o ar na qual nós respiramos, né? Hoje você vai, infelizmente, só nos interiores, né? Ou lá pro lado da Amazonas, para quem é aqui do Brasil, né? Tem ar puro, né? Não precisa ter ir tão longe também, né? Os interiores têm um ar puro bem melhor, né? Tem pessoas que conseguem se alimentar também de forma correta, né? Beber muito líquido, né? Não é, o líquido, né? A água, não bebida alcoólica, né? E também não os vícios, cigarro e as drogas, porque isso acaba tanto com o corpo físico como com o corpo espiritual. Tem jovem aí com 25 anos, né? Ele está numa situação de que nós chamamos aqui de drogadito, né? É, a situação física dele é tão degradante que ele parece já ter uns 40, 50 anos, né? Ou seja, ele tem uma projeção de vida, de uma vida é, até mesmo de 20, até chegando 30 anos depois da idade normal dele. Por quê? Porque ele, através do vício, né? Através do cigarro, né? Através da bebida, do álcool, né? Esse ser humano ele está destruindo o seu eu espiritual e esse eu espiritual grava tudo de ruim que você faz e ele devolve elementos espirituais e aí seu corpo começa a mostrar aquilo que o seu espiritual tá degradante, né? Tá ok? Então, pessoal, essa aqui é a relação entre o eu físico e o eu espiritual, né? Então, para que nós possamos ter uma vida espiritual, depois que nós passamos 40, 80 anos, né? Espero que muitos cheguem a 80 anos, 100 anos aqui na Terra. Espero que, dependendo da ação que você pratica aqui na Terra, esse vai ser o seu eu espiritual. Infelizmente, só depende de nós.
A responsabilidade é nossa, né? Praticar o bem, fazer as coisas tudo certa, né? Para que realmente nós possamos ter um eu espiritual elevado, bondoso, harmonioso, de paz, para que realmente as pessoas possam também receber essa inspiração espiritual e elas possam se sentir bem do seu lado, né? Infelizmente tem pessoas que ela tem um nível, né? Uma áurea que muitos falam, né? Um espírito muito baixo, né? Pessoa muito negativa, pessoa que só fala coisas negativas e transmite isso para seu próximo. Tem gente que fala assim, poxa vida, eu conversei com fulano ali, ele só reclama, né? Então traz aquele peso espiritual para aquelas pessoas, né? E tem pessoas que você conversa, ou até mesmo você nem conversa com aquelas pessoas, você já te deu um ânimo, você já está com alto astral, né? Você já tá animado. Por quê? Como já nós dissemos, né? O ser humano, ele tem um espírito, então nós somos energia, né? Essa energia, nós estamos o tempo todo transmitindo essa energia, estamos transmitindo essa energia espiritual, né, para as pessoas. Essa energia, ela pode ser tanto negativa, certo, como positiva, ok? Então, quanto mais uma pessoa recebe esse amor de Deus, mais bela ela é. Então, quanto mais uma pessoa recebe amor de Deus, mais bela é, né? Então, Cristo, né? A Bíblia fala também que Adão e Eva era muito bela. Por quê? Porque recebia amor diretamente de Deus, né? E então, esse corpo físico, ele fica belo e ele transmite no seu, desculpa, o eu espiritual, ele fica belo porque ele recebe o amor de Deus e esse transmite para o corpo físico esse amor de Deus, então essa pessoa também se torna bela, né? Então as pessoas conseguem ver essa energia positiva, né? Essa pessoa, ela tá sempre em alto astral também, né? Tá sempre aí bela espiritualmente, ok? Então, vocês, espero que tenha passado para vocês, né? E espero que realmente tenha mostrado o conhecimento, né? Como diz aqui a Bíblia lá em Efésios 4:18, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então, o que a Bíblia quer dizer aqui? Que nós estamos o quê? Separados da vida de Deus, né? Por quê? Também por uma falta de conhecimento e pelo nosso coração. Então, quando você é um ser separado de Deus, você muitas vezes você não tem vida, né? Eu estava conversando anteriormente também na nossa entrevista, né, com uma diretora da MPM lá de Sergipe. Ela falou que hoje os jovens estão muito dentro de casa, não consegue fazer as coisas, não consegue se projetar. É justamente por isso, porque você tem que criar dentro de si, dentro do seu espírito, dentro do seu corpo físico, esses elementos de vitalidade que vai dar ânimo. Se você só cria no seu dia a dia, você só pratica coisas que não é benéfico para o seu eu espiritual, então cada vez mais você vai ficando deprimido, seu homem espiritual recebe esses elementos negativos, de erros, de pecado, e aí ele devolve esses elementos negativos, e você cada vez mais, hoje, como a gente estava falando, né, eu estava conversando com ela na nossa live, né, falando que as pessoas estão com depressão e tudo mais, justamente porque as pessoas estão esquecendo do amor, as pessoas estão esquecendo de praticar o bem e aí, infelizmente, elas estão cada vez desanimadas. Então, beleza? Aqui vamos finalizar, como eu falei para vocês, é pequena essa nossa palestra, mas é muito importante a gente entender a relação entre o eu físico e o eu espiritual, que são um só, né? Nós somos o ser físico e nós temos dentro de cada um de nós o ser espiritual. Depois a gente vai entender mais o que significa esse ser espiritual, né? Que muitos falam de espírito, de alma, né? Qual a relação entre o meu corpo físico, qual a relação entre a minha mente, né? Minha mente, o meu corpo e o meu ser espiritual, ok? Então, quanto mais uma pessoa distante de Deus, mais ela fica ignorante, né? Ela tem falta de conhecimento, então é importante você ter conhecimento, como diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado, dê seu like, se inscreva no canal do Pádua, tá?
Não deixe de ouvir as nossas palestras. Vamos continuar ainda, cada vez mais na próxima palestra, né? Nós vamos falar sobre a queda do homem, tá bom? Vamos explicar. Nós já demos as três grandes bênçãos, que era o ideal de Deus para com o ser humano aqui na Terra. Deus criou o ser humano com propósito, né? E aí, esse propósito, o ser humano deveria realizar aqui na Terra, que vocês viram na palestra anterior, que foi as três grandes bênçãos. Crescei, multiplicai e dominai. Então o homem teria três grandes bênçãos para realizar aqui na Terra. Não foi possível por causa da queda do homem, certo? E aí essa queda trouxe todo esse mundo de miséria, de desgosto para o ser humano, para Deus, né? De conflitos, problemas sociais, de guerras, foi por causa da queda, né? Então fica aí agora, obrigado por vocês terem ouvido a nossa palestra, né? Aqui nós temos um slide final, né? Que a gente dá essa palestra nossa nós damos no período de um dia, né? É um dia com três palestras, na verdade, né? São o princípio da criação, a queda do homem, a missão do Messias e, na verdade, são quatro, e o paralelo histórico. Então, esse slide, na verdade, ele é para dar, né, essas palestras, né, no seminário de um dia. Então, isso aí é um intervalo que a gente dá, por isso que apareceu aí intervalo para o almoço, ok? Obrigado e se inscreva no canal do Pádua mais uma vez para a gente ouvir e assistir e entender mais sobre a metafísica, ontologia e sobre o princípio da criação. Obrigado e até mais.